Segunda parte desses referenciais históricos e o nome do pai. Então, eu estava falando desse trajeto percorrido da mulher e os referenciais da história de cada um, usando, obviamente, a minha experiência, a minha vida, como uma reflexão, uma análise. Bom, vamos agora entrar com... Quando eu comecei na escola técnica, eu fiz decoração, mas eu estudava, gente, eu estudava psicologia, eu estudava filosofia. Eu tinha um amigo que foi os melhores da minha vida, os amigos foram de suma importância para o meu desenvolvimento, para minha reflexão, para minha análise pessoal. Eu tinha um amigo que chamava-se Gilberto. Até hoje eu não lembro o sobrenome dele, mas ele foi um grande amigo na escola técnica e a gente conversava sobre a família, sobre as nossas experiências, sobre as nossas emoções, sentimentos, tudo. A gente passava horas e horas conversando. E o Gilberto gostava muito de física, de Einstein, de filosofia, música, ele gostava de rock, né? Então ele me trouxe muitas coisas da filosofia, da física, né? Era difícil entender o Einstein, para mim era muito difícil, mas ele conseguia entender e passar para mim a importância do Einstein, na ciência e na vida. E da minha parte, eu gostava da Clarice Lispector, literatura, e eu estudava psicologia e eu conheci a psicanálise, que me encantou. Então eu vou trazer aqui um pequeno esboçozinho preliminar sobre tudo que eu estou falando e fazer essa conexão com a psicanálise. Quando você começa a ler a obra de Freud, só a interpretação dos sonhos, o início do início, a interpretação dos sonhos, você vê a introdução e você vê o rigor desse homem, o rigor, como o cara é rigoroso em cada palavra que ele escreve, como ele é rigoroso e o respeito que ele tem pelas experiências pessoais dele, pelos contatos, pelas amizades. A gente vê tudo isso na obra de Freud. E o amplo conhecimento. Freud, assim, é um leque de conhecimento. Ele não fala nada sem conectar uma coisa ou outra, a história, a ciência, a história pessoal e os fatos também. E ele faz uma reflexão sobre o trabalho dos amigos dentro da medicina, dentro da neurologia, dentro da psiquiatria. Ele discute, ele vê as diferenças entre uma coisa e outra. Então, quando eu li a introdução, a interpretação dos sonhos, eu vi essa coisa que me sacudiu, que eu senti prazer em ler a obra dele e ver o quanto aquilo que eu queria para mim, que eu pensava, a forma como eu vejo, como eu observo, como contemplo, tem a ver com a forma com que o Freud começou e descobriu o inconsciente. Esse rigor conceitual, esse rigor técnico, a pureza como um cristal de lapidação das coisas brutas no ser humano. Esmiuçar a percepção,
escutar o que uma pessoa fala para outra, para você. Foi daí que nasceu a psicanálise. E principalmente o Freud, o Freud era um médico da família. Chegava o amigo dele e dizia assim, porque a minha mulher não sei o que, tal. Era o médico da família. Esse é um referencial histórico de maior importância, que Freud era um médico da família e os médicos, eles entravam dentro da casa. Eu não estava falando da minha família, da casa italiana, das funções dentro de uma casa, dentro de uma família, tem tudo a ver, gente. O médico, ele adentrava, ele atravessava a porta da sua casa e ele começava a escutar as pessoas da família, em primeiro lugar o pai, a mãe, né, que falava sobre o que estava acontecendo com aquela pessoa, seja filha, seja mulher, se falava sobre o que estava acontecendo, né, como é que era e tal. Então o Freud, ele ouvia o quê? Chama-se, a família é uma estrutura, gente. E Freud adentrava na casa dessa família e aí ele escutava todo mundo. O trabalho de Freud partiu daí, né? Então, eu vejo assim, de lá para cá, eu vejo o quanto se perdeu, o quanto de empáfia, o quanto de megalomania que existe em muitos e muitos e muitos ligados à área da psiquiatria, à área da psicanálise, à área da psicologia. Tecer um diagnóstico de uma pessoa. O que é tecer um diagnóstico de uma pessoa? Patos, paixão, estudo das paixões, patologia. De lá para cá, o quanto isso foi reduzido à doença. Tudo que eu falei para vocês da minha família está aqui em mim. E como isso pode ser reduzido, uma pessoa chegar e reduzir isso a quase nada? Quando a pessoa vai num psiquiatra, por exemplo, um diagnóstico, o diagnóstico, como é que posso dizer assim, depressão, bipolaridade, ansiedade, autismo. O que é isso? Dá para entender o quanto se perdeu nesse caminho? O quanto se perdeu nesse caminho no sentido desses referenciais, desses diferenciais históricos. Não dá para você fazer um enquadramento de uma pessoa que chega no teu consultório, ela vai falar que ela está sentindo tristeza, desânimo, não sei o que. E, cara, você não sabe nada da vida dela. E aí você enquadra ela com uma depressão, melancolia, tristeza e tal. Você faz uma receita para ela e você ganha bastante com isso, né? Você ganha bastante com as receitas, com as boletas que você dá para essa pessoa que vem te pedir uma ajuda. Se ganha bastante. A custa
da dor alheia. Então é isso. Se você observar essa linha que eu estou traçando aqui, quantos elementos nesse espaço de meia hora, quantos elementos foram ditos? Avô, avó, a origem da avó, a origem do avô, a função do pai, a função da mãe, né? A presença da pessoa, como era a presença da pessoa dentro de casa, a relação dos filhos. Quantas e quantas particularidades. E eu tô falando da minha vida única. Cada pessoa tem uma vida e essa vida é uma incrustação de vários e vários sedimentos. Por isso que o Freud falava na arqueologia, no inconsciente, nas camadas, né, na consciência como sendo esse pequeno, né? Ele fazia aquele desenho lá que você vai ver. Aí ele fazia aquela pontinha assim, chamando de consciência, e aqui embaixo o inconsciente, as camadas, o pré-consciente. Aí ele falava na câmera, né, na fotografia, na câmera, né, como seria esse compartimento, né, a câmera, a anticâmera, dessa ferramenta chamada fotografia. Como ele usava as metáforas, né? Os conceitos, investimento, libido, psiquismo. Como foi difícil para ele chegar a elaborar um conceito disso que era a experiência dele naquele momento, uma experiência sutil, uma experiência de uma plasticidade, como quando você se depara com uma obra de arte de Leonardo da Vinci, com uma escultura. O quanto demora para uma obra de arte chegar a seu termo e nunca é acabada. Então, é por aí a coisa. O que eu queria dizer é tudo isso, e mais, e mais, e mais, e mais. O quanto se perde em respeito, respeito em todos os sentidos da palavra, porque quando nós falamos uma palavra, quando nós dizemos assim, respeito. O respeito que a pessoa deve ter pelo outro. Hoje em dia as pessoas falam, mas não tem essa fala não tem massa, não tem textura, é uma fala vazia. A pessoa fala, só que ela não faz aquilo que ela diz. É uma mentira, é um embuste. E isso, hoje em dia, é o normal, principalmente nas redes sociais. A gente vê a pessoa assim passando, dando informações sobre o que ela faz, sobre a profissão. Você vê a pessoa bem vestida,
com maquiagem, sorrindo, né? Gente, para nós podermos chegar a conseguir esse efeito com não sei o que no organismo, não sei o que, vocês têm que usar, porque não sei o que, e olha que não sei o que. Vazio de essência, de verdade, quando eu digo essência e verdade, eu estou dizendo assim, o que é vivido. Quando eu digo verdade, eu digo assim, o que é vivido, atitude, fato, evento, acontecimento. Entende? Capítulo. São essas coisas que nutrem, essas coisas que eu estou dizendo, são essas coisas que nutrem o meu dia a dia. E são essas coisas que nutrem a minha observação, a minha contemplação, o meu fazer, o meu respeito, a minha vida. Sempre foram e vão continuar sendo. Gostem vocês ou não. É isso aí.